Olá a todas e todos. Sejam bem-vindos ao Encontro de Saberes da Universidade Federal de Ouro Preto 2020. Meu nome é Soraya Bento e o título da pesquisa é A Mercantilização do Patrimônio Cultural no Contexto do Estado Democrático de Direito, uma revisitação do programa ICMS Patrimônio Cultural em Minas Gerais a partir da interação entre direito e economia. Ela é orientada pelo Dr. Carlos Magno de Souza Paiva e co-orientada pelo Dr. Felipe Comarella Milanês. A pesquisa ela é desenvolvida dentro do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, na área de concentração Novos Direitos, Novos Sujeitos, e se refere à linha de pesquisa Novos Direitos, Desenvolvimento e Novas Epistemologias. Historicamente, se observa um movimento de mudança social e de luta pela liberdade cultural que resulta numa transformação do conceito e no fortalecimento do direito ao patrimônio cultural como um ramo autônomo e com objeto específico, na tentativa das sociedades em manter a sua diversidade no mundo globalizado. Então, o que é esse direito ao patrimônio cultural a que essa pesquisa se refere? Com base na Constituição Federal de 1988, é um direito difuso que integra os direitos culturais e se destina a regular as questões jurídicas inerentes aos significados dos bens e manifestações culturais de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência às identidades, à ação e às memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Portanto, ele é um potencial interlocutor das identidades e da diversidade cultural entre as gerações humanas, oriundo da resistência das memórias e das identidades das mais plurais comunidades envolvidas. Na medida em que o direito ao patrimônio cultural ele passa a ser reconhecido como um novo direito, a mercantilização desse patrimônio cultural se torna uma ameaça ao seu reconhecimento como um instrumento passível de consolidar a democracia. A ideia é balancear o crescimento econômico com o desenvolvimento sustentável, para evitar a proteção desse patrimônio cultural meramente pelo retorno financeiro que ele pode gerar. Assim, o problema dessa pesquisa é como, através de um raciocínio reflexivo embasado pela análise econômica do direito por meio da sua escola comportamental, pode se tornar o processo de escolhas relativas ao programa ICMS Patrimônio Cultural mais inclusivo e mais representativo dos valores socioculturais das comunidades, afastando essa preponderância da mercantilização do patrimônio cultural? A hipótese é que muitas das políticas públicas voltadas à proteção do patrimônio cultural no estado de Minas Gerais são destinadas ao aumento da pontuação no programa ICMS Patrimônio Cultural, com vistas a ampliar o repasse de recursos por parte do Estado. O que se observa é que se trata de uma política voltada a proteger aqueles bens e manifestações que se enquadram no conceito de patrimônio cultural descrito no Decreto-Lei nº 25 de 1937, que é um conceito carente de atualização em face dos novos direitos, já que ele não abarca a diversidade cultural brasileira. O objetivo principal da pesquisa é revisitar o programa ICMS Patrimônio Cultural do Estado de Minas Gerais e seu processo de escolhas sob o enfoque da interação entre a economia e o direito. Não se trata de ignorar os potenciais econômicos ligados ao patrimônio cultural, até porque é necessário conciliar a proteção e promoção do patrimônio cultural ao desenvolvimento sustentável. A tensão é gerada no fato de a gestão pública se pautar preponderantemente no retorno financeiro, relegando os valores intrínsecos ao patrimônio cultural. A metodologia desenvolvida é qualitativa e quantitativa, de natureza exploratória, por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, e privilegia a análise do caso de referência do Estado de Minas Gerais relativo aos dados do programa ICMS Patrimônio Cultural, tendo como marco teórico o Estado Democrático de Direito à luz da proposta teórica de Boaventura de Souza Santos, que é marcada pela ideia do direito emancipatório, participativo,
pluralista e aberto, vinculado à noção de comunidades e voltado à potencial emancipação social, na luta pelo reconhecimento igualitário das diferenças. O recorte da pesquisa é a análise de quais os impactos das normas legais nos comportamentos humanos e das instituições jurídicas. Essa norma legal, ela é suficiente para atingir a maximização da riqueza, sem perder de vista os valores socioculturais do patrimônio cultural? A pesquisa ela pode contribuir para o bem-estar dos cidadãos na medida em que ela sugere uma nova epistemologia transdisciplinar que limite e passe a embasar as decisões dos gestores públicos, fugindo do exclusivo direcionamento do resultado financeiro, a fim de que sejam exemplos da interação entre o Estado e a sociedade na democracia brasileira, como, por exemplo, considerar as deliberações dos conselhos municipais para pontuação no programa, tornar os conselhos municipais de patrimônio cultural deliberativos para que eles possam definir com autonomia onde e como aplicar os recursos do programa, pontuar com percentual maior as manifestações das comunidades ocultadas e invisibilizadas, entre outras propostas. Além do mais, o direito ao patrimônio cultural, por meio de suas experiências políticas e sociais democráticas, contribui para o reconhecimento da diversidade cultural e, enquanto ferramenta de resistência, propicia a transmissão dos mais plurais conhecimentos, incentivando a participação cidadã de toda a população nas políticas públicas. Eu agradeço a todos, especialmente à Universidade Federal de Ouro Preto e às agências de fomento.